Há pessoas com mais dinheiro e há pessoas com menos dinheiro. Há pessoas com mais saúde e há outras com menos saúde. Há pessoas mais bonitas e outras nem tanto. Há pessoas com mais quilos, há outras com menos quilos. Há pessoas com mais cabelo e outras como eu. Mas eu hoje não vou falar sobre nada disso. Eu hoje vou falar sobre uma coisa que toda a gente tem igual. Alguém quer adivinhar? Menos a Margarida. O tempo. Há pessoas que vivem mais anos do que outras. Mas os dias que viveres, todos têm o mesmo tempo. 24 horas. 1440 minutos. 86.400 segundos. Para toda a gente, o dia tem as mesmas 24 horas. Não podemos comprar tempo, mas também não o podemos vender. Também não podes rebobinar. Às vezes gostávamos. Mas também não é possível saltar. Quando estamos no trabalho, o tempo parece que demora. Quando estamos de férias, o tempo passa muito rápido. Tantas vezes dizemos, não tenho tempo para isto, ou não tenho tempo para aquilo. Às vezes dizemos, epá, eu não tenho tempo para nada. Outras vezes a gente diz, epá, estive a correr o dia todo e parece que não fiz nada. Confesso que uma das coisas que mais me tira do sério é quando alguém se compromete a fazer alguma coisa e depois não faz e depois desculpa-se. Desculpa, não tive tempo. Parece que a pessoa se levantou às 6 da manhã e que um extraterrestre às 7h30 da manhã interrompeu o dia e terminou. E coitada da pessoa não pôde cumprir a sua obrigação. Deus tem uma opinião formada sobre o tempo. E eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Eclesiastes 3. Esta passagem, eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida. Haverão outras. Eu gostei especialmente desta tradução. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1 a 8. Vou no versículo 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Este é especialmente difícil, o de estar calado. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. A primeira coisa que eu quero que fixes esta tarde é que o nosso Deus diz que há tempo. De facto, há tempo. Logo no primeiro versículo de Eclesiastes 3, a segunda parte, diz: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então há tempo. O primeiro conceito que eu quero que limpes da tua mente é que não tens tempo. Tantas vezes dizemos não tenho tempo, pois a Bíblia, a palavra do teu Deus, diz que é mentira. Tu tens tempo. O segundo conceito que eu gostava de trazer esta tarde é de que, e vemos isso em Eclesiastes 3, a primeira parte do primeiro versículo, existe um momento certo. Existe um momento próprio. O seu tempo determinado. Isto são 3 formas diferentes, que 3 versões da Bíblia diferentes dizem nesta primeira parte do versículo. Existe um tempo certo, um momento próprio, o seu tempo determinado.
para se fazer cada coisa. Então, Deus criou o tempo. Deu a todos a mesma quantidade diária. Diz na sua palavra que há tempo para tudo. Então como é que eu tenho tempo para tudo se não consigo fazer tudo com o tempo que tenho? De facto, temos um problema. Eu penso que o problema está dividido em duas coisas. Um problema de foco e um problema de gestão. Vamos falar um bocadinho de gestão. Muitas vezes nós pensamos que fazer muito é que é importante. Focamos muito na quantidade de coisas que fazemos. Muitas vezes vivemos reféns de coisas que nos fazem perder tempo, como redes sociais, séries, novelas, jogos. Às vezes a aparência também tira muito cabelo, as unhas, o cabelo, as limpezas, as arrumações. Há homens que têm aquela pancada por limpar o carro, ter aquele carro imaculado. Perdemos muito tempo em coisas que se calhar são um bocado inúteis. Outras vezes nós vivemos reféns de alguns direitos que temos. Por exemplo, o direito às férias todas XPTO. O direito ao telemóvel um bocadinho melhor do que o anterior. O direito à TV que quase que não cabe dentro da sala. Direito ao carro cheio de tecnologia daquela marca específica. Que ao lado há um que me leva ao mesmo sítio e que custa se calhar metade do preço. Direito à casa maior. Etc, etc, etc. Algumas coisas na nossa cabeça passam de direitos a necessidades. Mas não são nem uma coisa nem outra. São simplesmente coisas que eu gostava muito de ter e de fazer. Não há problema em querermos ter o bom. Isso não há problema nenhum. Mas não podemos ser infantis e ir atrás daquilo que gostamos sem pensar muito bem no que é que estamos a fazer, no que é que nos estamos a meter. Isto em relação à gestão. Qual é que é o foco, então? Bem, o foco, eu encontrei um versículo muito bom para esta questão do foco em Colossenses 3. Se quiserem podem abrir. Colossenses 3, 1 a 4. E depois fixem, deixem o dedo nessa passagem que havemos de voltar a ela no fim de novo. Colossenses 3, e vamos ler do versículo 1 até o finalzinho do versículo 4. A passagem nesta língua, nesta Bíblia Bíblia para Todos, diz assim: Portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra, porque já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é a vossa vida e quando Ele aparecer, também vão participar com Ele na sua glória. Em Mateus, um bocadinho mais atrás, não precisam de abrir, eu vou ler, Mateus 6, 19 a 21, diz: Não se preocupem em juntar riquezas neste mundo, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões assaltam e roubam. Já me perdi. Exatamente. Agora vou para o versículo 20. Preocupem-se antes em juntar riquezas no céu, onde não há traça nem ferrugem para as destruir, nem ladrões para assaltar e roubar. Onde estiver a vossa riqueza, aí está o vosso coração. Voltando para Colossenses. Colossenses utiliza duas palavras: procurem e pensem. Procurem o quê? As coisas que são do céu. E pensem. Pensem nas coisas do céu e não nas da terra. Se nos focamos nas coisas da terra, naturalmente que nós não vamos ter tempo para as coisas no céu. Então qual é que é a solução? Bem, primeiro que tudo, não resistas à mudança. Não fiques preso
aos teus próprios preconceitos. Não te trates como um coitadinho, como uma vítima da vida ou das circunstâncias. Não dês desculpas farrapadas como só eu sei a vida que tenho. Se tivesses a minha vida, não falavas assim. Isso são tretas de quem já perdeu e nem tentou. Não fiques preso ao que te dizem, nem ao que tu pensas que sabes. Para explicar melhor este ponto, vou usar uma história verídica que li no devocional Vitamina E, do pastor Hugo Pinto. Certa vez, numa brincadeira, prenderam alguém no armário e disseram-lhe: agora vamos colocar uma cadeira a pressionar o puxador de maneira que não consigas abri-la. Vais ficar aí o dia todo. O preso tentou empurrar a porta em vão por causa dos que a pressionavam do lado de fora do armário, até que ele desistiu. Os autores da trama da partida saíram da sala a gritar: estás preso! Está aí uma cadeira a bloquear! Mas na realidade não ficou lá nenhuma cadeira. Foi tudo uma partida. Como o indivíduo no armário acreditou, não tentou abrir a porta. Ficou lá preso durante muito tempo. Gritou, entrou em pânico, ficou extremamente desgastado e cansado, mas não saiu. Isto só aconteceu passado várias horas. Quando alguém foi finalmente dizer: olha, a porta está destrancada. A história é impressionante. O homem não ficou preso porque a porta estava trancada. O homem ficou preso porque acreditou que a porta estava trancada. Não resistas à mudança, não te prendas aos teus próprios preconceitos, nem àquilo que os outros te dizem. Também precisas estar no controle do tempo. O tempo foi-te dado a ti. Tu é que vais ter de dar contas a Deus pelo uso do tempo que Ele te deu. Não vivas com a agenda que os outros te impõem, a não ser que de uma forma consciente e voluntária tu assim aceites. Por exemplo, o trabalho. Eu tenho de trabalhar, tal hora até a hora, é uma coisa que me é imposta, e então aí eu aceito e faço e vou fazer para cumprir o meu horário. Mas quando os outros dizem: não, agora tens de fazer mais isto, agora vai para aqui, agora vai não sei o quê, e o marido e a mulher e não sei o quê, a gente anda aí, e os miúdos também, e a gente anda aí. Nós não temos de viver na agenda dos outros. Nós temos de ter a nossa agenda e ver muito bem estar no controle do tempo. O próximo ponto é pensar. Às vezes parece um bocado estúpido dizer: temos de pensar. E temos. Por dois motivos. A passagem de Provérbios 4:23 diz: vigia acima de tudo o teu pensamento, porque dele depende a tua vida. Outra tradução diz: pois a tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Cada vez pensamos menos na vida e nas pessoas. Quando não estamos a trabalhar, estamos a jogar, ou estamos a conversar, ou a ouvir música, ou a tratar disto, ou a fazer aquilo, e não paramos para pensar. Para. Pensa no que estás a fazer. Como tens gasto o teu tempo. Para. Avalia a tua própria gestão do tempo. No que podes melhorar, no que tens de mudar urgentemente. Pede a Deus ajuda, porque isto é uma tarefa muito difícil. Pede ajuda aos outros, porque é para isso que serve a Igreja. Eu não te vou dar uma receita milagrosa para tu gerires o teu tempo. Estes são apenas algumas dicas que eu penso que fazem algum sentido para nós próprios gerirmos o nosso tempo. Mas se puderes levar daqui uma coisa esta tarde, daquilo que eu digo, leva a passagem de Colossenses 3, 1-4, que eu vou voltar a ler. Portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do céu, onde Cristo ocupa o lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do céu e não das da terra, porque já morreram e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Cristo é a vossa vida.
Quando Ele aparecer também, vão participar com Ele na sua glória. Eu participei num congresso para homens relativamente a um livro que falava sobre o mundo precisa de um pai. E falava-se muito sobre a ausência dos pais. Homens, o tema era sobre homens, mas nós também sabemos que há também alguma ausência por parte das mães, às vezes, mas mais dos pais. E de facto eu senti-me mentiroso quando digo que a minha família é muito importante. Porque eu gasto pouco tempo com a família. Porque o tempo que gasto com a família às vezes é muito ralinho, é muito pobre. Então, se eu digo que a família é de facto importante, eu tenho de parametrizar, eu tenho de gastar o tempo, eu tenho de gastar os recursos conforme aquilo que eu estou a dizer. Porque senão não serve de nada eu dizer que a família é importante. Eu conheço uma rapariga que, durante muito tempo, ela dizia e diz que a filha dela é mais importante, mas quando está no período de férias, deixa a filha com a mãe e vai de férias com o marido. Só os dois. As nossas palavras têm de acompanhar os nossos atos. É importante. Por isso, se a família é importante, dá importância à família. Se a igreja, se esta comunidade é importante, vamos todos fazer com que isto funcione. Tem de estar na prioridade. Porque o objetivo de Deus é que com o nosso exemplo, com a forma como nós lidamos uns com os outros, conforme nós nos amamos uns aos outros, as pessoas de fora vão olhar e dizer assim, eu quero ser daquele clube. Aquela malta ama-se uns aos outros. Eles estão dispostos a ajudar. Mas se nós simplesmente estamos preocupados com estou tão cansado do trabalho, agora estão-me a pedir isto, estão-me a fazer aquilo, não é? Mais uma reunião. Limpar outra vez. Arrumar. Que chatice. Eu compreendo. Nós todos temos muitas coisas, muitas tarefas para fazer. Mas se não formos todos a juntar e fazermos a mão, darmos a mão uns aos outros e fazer as coisas acontecer, vai ser difícil. E eu compreendo que é mais fácil juntar a malta para um lanche do que para arrumar, do que para limpar, do que para organizar, do que para coisas que não são tão glamourosas como o lanche, como festa. Toda a gente gosta. Mas evitem, fujam da tentação de dizer estou a trabalhar. Não posso. Quando há um pedido, por exemplo, no WhatsApp da igreja, é mau, é muito mau, porque todos nós temos muito que fazer. Junta o teu, eu agora estou a trabalhar, porque as pessoas quando gostariam de fazer parte, dizem assim, olha, eu estou a trabalhar até às 7, vai estar lá alguém às 7h10? Isto é a atitude de quem de facto quer fazer as coisas funcionar. Olha, hoje não posso, mas amanhã já posso. Vamos fazer isto de igreja funcionar. Isto é usar o tempo de forma como Deus quer, utilizar o tempo nas coisas que são do céu. Porque nós temos de fazer investimentos eternos. Não é depósitos a prazo aqui na Terra. Não é coisas que nos fazem sentir bem, de coisas que nós gostamos para o nosso prazer. A nossa missão aqui é nós fazermos as coisas aqui funcionar de forma a que os outros que ainda não conhecem Jesus tenham vontade de conhecer Jesus. Porque aquelas pessoas amam-se, porque as pessoas dão ao litro, porque as pessoas levam aquilo a sério. E nós vemos outras religiões, eles andam de joelhos, eles dão fortunas em dinheiro, eles andam de porta a porta, eles fazem tudo. Mas ser evangélico é muito melhor. Eu não preciso fazer nada disso. Então não faço nada. Não nos podemos refugiar nisso. Temos de gerir bem o dinheiro. De facto, é difícil. Temos de pedir a Deus apoio para que Deus nos ajude. Temos de pedir a Deus, ajuda-me a gerir bem o tempo, de forma a que eu consiga abarcar tudo. Eu lembro-me de uma história na internet. Havia um professor que pegou num boião assim e depois tinha várias pedras de vários tamanhos diferentes ao lado. E então ele estava a ensinar aos alunos sobre prioridades.
E ele disse assim, estão a ver estas pedras grandes? Estas pedras grandes são as prioridades maiores da tua vida. Então ele pegou em algumas e meteu dentro daquele frasco. O frasco não era muito grande. Meteu aquelas pedras maiores. Então essas são as prioridades. É aquelas que vocês têm de pegar nelas primeiro. Para nós é igreja, é família, é de facto o trabalho, é isso tudo. Então temos de pôr esses calhaus maiores lá dentro. Depois vêm as prioridades a seguir, que são as pedras um pouco mais pequeninas. E ele conseguiu encaixar aquelas no meio das grandes. Depois eu disse, mas há outras prioridades ainda mais pequeninas. Então pegou noutras pedras mais pequeninas e pegou e meteu lá dentro. E elas foram-se encaixando no meio das outras que eram maiores. E depois pegou num copo de areia. E quando a gente pensava que o frasco já estava cá em cima, meteu a areia. Olha, estas são as menos importantes. Então meteu aquilo lá dentro. E o frasco ficou completamente cheio. E ele tinha pedido também para preparar aquilo tudo uma cerveja. E ele, como não estava a dizer mais nada, os alunos perguntaram, então, e a cerveja é para quê? A cerveja é para eu beber. Que eu também mereço, também gosto de estar e gosto de me divertir. E é bom às vezes nós regarmos a nossa vida com algumas coisas que nos dão prazer. Mas é no fim, não é no início. Não é? Eu não vou pôr as pedras mais pequenas, porque senão, quando puser as grandes, já lá não cabem. Então eu tenho que ser consciente, tenho de pensar, tenho de parametrizar o que é mais importante. Então, e as coisas mais importantes têm o seu peso, têm o seu tempo, têm o seu momento, e essas têm mesmo de acontecer. E depois, no final do dia, se tiveres tempo, bebe uma cerveja, um Baileys para as senhoras, talvez, um Moscatel, uma coisa qualquer, para de facto selar o dia em grande. Por isso, quando pensares no que deves fazer com o tempo que tens, pensa nas coisas do céu e não nas da terra. Começa por essas. Depois, se tiveres tempo, faz todas as outras coisas. Assim há tempo para tudo. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque Tu és bom. Obrigado, Deus, pelo tempo que nos tens dado, Deus. E em relação a este tempo, nós queremos Te pedir perdão porque tantas vezes nós o usamos mal. E nós esta tarde queremos dizer, Deus, que queremos mudar de atitude. Queremos ser melhores. Queremos gostar daquilo que Tu gostas. Queremos Te fazer aquilo que Tu farias no nosso lugar, aquilo que é importante, Deus. E nós queremos progredir, crescer espiritualmente contigo nesta gestão do tempo. Deus, nós queremos Te pedir que Tu nos ajudes muito, porque nós não conseguimos sozinhos, Deus. E queremos Te pedir, Deus, que Tu Te faças bem presente nas nossas vidas, a cada dia, e que este assunto seja um assunto importante para nós, para de facto nós podermos estar a fazer as coisas certas no momento certo, Deus. Porque nós muitas vezes nos atrapalhamos e fazemos coisas que não são necessárias, que são supérfluas, Deus. Ajuda-nos, de facto, a melhorar nesse aspecto. Ajuda-nos a viver mais em família, em fazer as coisas funcionar aqui na Tua igreja, para que os outros que estão lá fora possam, de facto, ver que é bom ser cristão. Que este Deus que nós adoramos é um Deus como deve ser, porque esse Deus transforma vidas, porque esse Deus faz com que as pessoas se amem, porque esse Deus faz com que as pessoas não sejam indiferentes, porque vê essas pessoas prosperarem, porque essas pessoas prosperam porque fazem aquilo que é da Tua vontade, porque gerem o tempo da forma correta, Deus. E Deus, queremos Te pedir que Tu nos ajudes no resto deste dia e que nos acompanhes no resto desta semana, para que de facto nós possamos ser reconhecidos como filhos do Deus Altíssimo, como pessoas que Te conhecem e que fazem a Tua vontade, para que sejamos conhecidos como as pessoas que estão no lugar certo a fazer a coisa certa, Deus. Sê connosco e ajuda-nos também lá em casa, Deus, em relação à família, em relação à gestão dos afazeres, Deus, para que o nosso marido, a nossa mulher, Deus, os nossos filhos, as pessoas que nos são importantes à nossa volta possam receber o carinho, possam receber a atenção, possam receber o telefonema, possam receber o carinho que necessitam. Em Teu nome. Amém. E assim o nosso culto está terminado. Obrigado, bom resto de tarde e boa semana.